Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Bom, eu começo esse vídeo aqui fazendo uma pergunta a você. Você gostaria de ter uma mente mais tranquila? Você gostaria que teu nível de ansiedade caísse? Que teu nível de angústia? Você gostaria de se sentir uma pessoa mais tranquila, mais integrada com o meio, com o universo? Se a sua resposta for sim, então esse vídeo vai ajudar você. E aí eu já deixo aqui então o grande pulo do gato aí. Pare agora. Pare de buscar sentido nas coisas. É exatamente isso. Pare de ficar buscando sentido nas coisas. De você buscar um sentido por que as pessoas agem como agem, fazem o que fazem. É um sentido na sua profissão, é um sentido para a vida, um sentido porque tem catástrofes, porque que um vulcão entra em erupção e devasta uma área inteira, né, e mata pessoas, crianças, porque que tem tsunamis. Tá? Pare de buscar sentido nas coisas. Por quê? Porque isso é uma necessidade da mente. A mente ela fica buscando sentido nas coisas, e se você for perceber com você este movimento, se você for bem fiel em você, se você for perceber as sutilezas que tem por trás disso, você vai perceber que quanto mais você busca sentido nas coisas, mais perdido você acaba ficando, mais confuso você acaba ficando. A tua energia muitas vezes acaba sendo drenada, você acaba ficando desmotivado, às vezes perdendo o interesse, o tesão pelas coisas. Você fica mais angustiado, né? Percebe esse movimento. Você começa a criar teorias malucas, você começa a querer envolver religião, né, crenças, e você vai cada vez mais fundo, mais longe aí, só para tentar achar aí, né, um sentido para as coisas. Por que a mente faz isso? Porque ela quer ter controle sobre as coisas, que é uma necessidade dela se sentir segura, protegida, né, dela saber, entender como as coisas funcionam, como as coisas são, para saber onde ela está pisando. A mente gosta de problema, ela gosta de problematizar, porque a gente carrega, né, dentro até da sociedade já algo muito antigo, essa crença de tudo tem que ser difícil, né? Quanto mais difícil, mais importante. E a mente ela tem muito essa questão de se é difícil e ela entende, então ela é esperta, ela é inteligente, ela é grande, né? E se é difícil, então aquilo realmente é importante, realmente é uma coisa muito grande, sabe? E é por isso que a maioria das pessoas elas têm dificuldade de serem práticas e querem dificultar, problematizar, tornar cada vez mais difícil, porque é como se você estivesse agregando valor, agregando valor. E a grande verdade é que muitas coisas não fazem sentido e não precisam fazer sentido. As coisas não têm que fazer sentido. Por quê? Porque tudo tem um propósito, uma função. E para que a gente possa compreender isso, então, a gente vai ter que entender o sistema, como o sistema funciona. Então, quando nós estamos falando de sistema, a gente está falando do fato de que um sistema ele é feito de várias partes. A soma das partes não é maior que o todo. Então, eu vou te trazer um exemplo aqui. Olha essa foto desse carro. Está vendo que ele está totalmente desmontado? Olha quantas peças esse carro tem. Então, cada uma dessas peças, ela tem uma função.
ela tem um propósito. E se elas estiverem como elas estão, elas não vão, a maioria delas não vão conseguir exercer a sua função e o seu propósito. Por quê? Porque ela depende, né, de outras peças estarem conectadas a ela, né? Tem que estar tudo conectado, interligado, para que elas possam então ter este trabalho de troca constante entre elas, para que todas consigam entregar a sua função, atender ao seu propósito. Então, se você monta esse carro, ele vai conseguir, através da união, da junção de todas as peças, exercer aí a sua função, o seu propósito também, que seria percorrer longas distâncias, transportar pessoas, bagagens, objetos, né? Trazer conforto. Se você, por exemplo, tirar o volante do carro, dificilmente você vai conseguir usar este carro. Se você tirar uma roda dele, também. Se você tirar o radiador, a mesma coisa. Por que a soma das peças não é maior que o todo? Porque cada peça sozinha não consegue fazer o que o todo faria, ok? A peça que está individualmente, ela jamais conseguiria fazer o que o todo é capaz de fazer. Então, é exatamente o que acontece conosco aqui. Imagine que, por exemplo, se uma peça, aí vamos supor, o pneu desgastou, começou a ficar careca. Você vai precisar trocar. Porque se você não trocar, ele vai começar a prejudicar o funcionamento do todo. E pode ser prejudicial, né, para que o veículo sofra um acidente e quebre outras peças, coloque vidas em risco. Okay? Então ele vai precisar ser substituído. Se uma peça começa a dar problema, apresentar defeito, ela também vai precisar de ser substituída, senão ela compromete o equilíbrio do todo. Ela compromete o funcionamento do todo. Entende? Isso é um sistema. Está entendendo o pensamento, o raciocínio? Então é exatamente isso que nós estamos também. Nós pertencemos a um sistema, como o nosso planeta também pertence a um sistema. São sistemas dentro de sistemas. Da mesma forma que um pneu, ele tem a função dele, o propósito dele. Se ele não entende isso, ele fica insatisfeito, ele fala, mas eu queria ser o radiador, porque eu acho que o radiador ele tem uma função mais importante, um propósito maior. Isso não vai resolver, porque o carro não vai andar com 3 pneus, ele precisa de 4. Entende? Não adianta uma peça querer tomar o lugar de uma outra, isso vai comprometer o equilíbrio, o funcionamento do todo. Todas as peças são importantes, todas possuem funções importantes, propósitos importantes, que quando unidas, ela promove o funcionamento do todo, no equilíbrio daquilo. Então, é a mesma coisa que acontece aqui com o nosso sistema. Muitas vezes acontecem coisas e a gente quer tentar achar o sentido daquilo. Isso pode enlouquecer você. Eu queria achar o sentido de uma doença em mim. Isso vai te deixar louco. Eu queria achar o sentido do porquê o meu parceiro me abandonou, porque ele age de tal forma. Isso pode te enlouquecer. Então entenda que tem a ver com funções, com propósitos. É como a gente está falando, esse movimento de troca. Então, por exemplo, da mesma forma que eu sirvo a um trabalho também me serve ao mesmo tempo. Da mesma forma que eu faço uma função para minha parceira, ela também faz uma função para mim ao mesmo tempo. O que tem aí no meio?
O que se estabelece nessa dinâmica de troca nesse meio? Isso é propósito. Aí que está. Qual a função disso? Se eu entendo o meu lugar na minha família, eu vou poder fazer com que esse sistema funcione de uma forma harmoniosa, de uma forma benéfica. Se eu saio do meu lugar, vai começar a desorganizar tudo. Então é que nem o carro, né? Que de repente o amortecedor ele não quer fazer aquela função. O que vai acontecer? Ele vai até andar, mas ele vai perder o seu equilíbrio, a sua estabilidade, né? Ele vai começar a forçar um lado, né? Prejudicando outras peças, forçando esse sistema, e aí vai acabar causando aí outros danos aí, né? Prejudicando o funcionamento do todo. Então, seja no meu trabalho, seja no relacionamento, é importante a gente saber qual que é o nosso lugar para eu cumprir a minha função. A minha função. Uma coisa, por exemplo, é ficar buscando lá o sentido, por exemplo, de uma doença. Outra coisa é entender o propósito que ela está tendo na minha vida. Aí muda totalmente a dinâmica, é completamente diferente. Um outro exemplo interessante, né, que pode ajudar a ilustrar é o seguinte. Imagina o nosso sistema solar. Então você tem aqui a Terra, que ela fica lá girando em torno do Sol, né, na órbita dela ali. Ela está fazendo isso, né, há bilhões de anos. Repetição, mesmo processo. Do ponto de vista da mente, se ela olhar para isso, ela vai ficar, mas qual o sentido disso? O sentido de você ficar lá, né, girando no mesmo lugar, parado? Entende? Do ponto de vista da mente, pode ser uma coisa entediante, uma coisa banal, supérflua, uma coisa pequena ali. Ela vai se questionar qual a real importância disso, qual o valor disso, o que eu ganho com isso. Né, aonde isso vai me levar, né, como isso vai fazer eu crescer, eu me tornar maior, eu ser mais importante, né, ela não vai achar de fato muito sentido nisso. Por quê? Porque a mente gosta de problematizar, ela gosta de criar autoimportância, né, ela quer que as coisas sejam muito mais importantes ali, ela quer ser importante, entende? Por quê? Porque ela não consegue ver do ponto de vista de propósito. Ela não consegue ver desse ponto de vista muito mais amplo e profundo que é a função. Então, se a Terra saísse dessa órbita aí, ia acabar o propósito, a função dela. Qual que é a função, o propósito da Terra? Promover a vida. Que a vida possa se desenvolver aqui. Se a Terra estivesse um pouco mais próxima do Sol, já não haveria aqui a vida como existe. Se ela estivesse mais distante, ia congelar tudo. Também não ia haver, né? Não haveria vida como existe aqui. Então percebe, ela tem que se manter exatamente onde ela está e ficar fazendo essa órbita dela. Ela não pode se mexer, se mover dali. Então algo que parece ali uma coisa muito simples, né, tediosa, ela tem uma importância enorme, absurda. Isso é atender propósito. Toda vez que você buscar ser maior do que você realmente é, você vai se perder. E toda vez também que você se colocar menor do que você realmente é, você também vai se perder. Importante você entender em você o seu lugar, a sua função, o propósito que você exerce nas suas relações. É sempre uma dinâmica de troca. Estamos sempre nos relacionando o tempo todo, tá?
Aquela pessoa faz uma função para mim, eu faço uma função para ela, eu faço uma função para o meu trabalho faz uma função para mim. Nós somos uma pecinha dentro de cada sistema. E a gente vai pertencendo a vários sistemas ao mesmo tempo. No meu trabalho, eu sou uma pecinha que movimenta esse processo. Na minha família, eu sou uma outra pecinha que movimenta esse processo. Aqui dentro do planeta, eu sou uma outra pecinha que vai movimentando isso aqui também. Então, da mesma forma que na nossa família, se tiver alguém que for uma pecinha problemática, você pode perceber que alguma coisa vai começar a acontecer, essa pessoa vai se afastar, ela vai desenvolver uma séria doença, e ela vai começar a ter que sair desse sistema para que não comprometa a funcionalidade desse todo. Então, coisas que acontecem no nosso planeta, que muitas vezes a gente pode olhar e vai falar, nossa, sim, existem coisas que têm uma função destrutiva, mas isso não significa que seja uma coisa ruim. E você não precisa buscar esse sentido a partir do momento que você entender que isso atende a um propósito do sistema, da manutenção do sistema. O sistema sabe o que está fazendo, ele sempre vai procurar um equilíbrio. Porque se um pneu furar e começar a forçar, ele vai precisar corrigir. Se um amortecedor quebrar e começar a descompensar também, ele vai precisar corrigir. Tá? Qualquer coisa que começa a dar um defeito, uma peça que quebre aí, vai começar a descompensar, vai começar a forçar outras peças, forçar o sistema. E aí isso é que não é bom. Então a gente tem que olhar sempre do ponto de vista do sistema, enquanto propósito disso. Ele sempre vai estabelecer uma ordem aí para trazer esse equilíbrio, para que aquilo funcione de uma forma saudável, de uma forma boa, de uma forma positiva. Então, se eu estou numa relação doentia, vai começar a adoecer isso, minha função, eu vou deixar de estar executando, de fazendo ali. E uma coisa você pode ter certeza, tá? Quanto mais você busca o sentido das coisas, mais você se afasta dessa percepção de propósito, de função. Por isso que você cada vez se perde mais, por isso que cada vez você fica mais confuso, isso vai ficando cada vez pior. E quanto mais você se afasta da sua percepção, do seu sentimento de propósito, de função, então você não vai se sentir integrado com o todo, integrado com esse sistema, fazendo parte desse sistema. E automaticamente você vai começar também a adoecer. Você vai começar a sentir um efeito de uma desordem aí, em diversos níveis. Então, pare de procurar sentido nas coisas. Veja o efeito que isso vai ter em você, na sua mente. Se conecte com você nessa percepção de propósito, de função, né? Daquilo que você faz, que pode parecer ser uma coisa pequena ou parecer uma coisa banal, mas não é, porque para o sistema é extremamente importante. Importante. Da mesma forma que em qualquer, seja no carro, seja no eletrodoméstico, às vezes uma molinhazinha pequenininha ali que parece uma coisa insignificante, mas às vezes se ela quebra ou se ela se solta, já desestabiliza ali, já cria um problema, aquilo já deixa de estar funcionando bem, de estar funcionando em harmonia. É a mesma coisa. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Deixa essa reflexão aí, espero que o vídeo possa ajudar. Deixe os seus comentários. Obrigado aí pela sua atenção e até o próximo vídeo.